Olá pessoal! Neste vídeo de hoje, vamos explorar o Parque Nacional de Ubajara, localizado no coração da Serra da Ibiapaba, a cerca de 5 horas da capital cearense, Fortaleza. Neste vídeo, vamos conhecer o Bondinho, o Mirante e a famosa e misteriosa Gruta de Ubajara. Bora com a gente nessa viagem? A grande atração do parque é a própria Gruta de Ubajara, situada a 535 metros de profundidade. Para acessá-la, o visitante pode optar pela trilha principal de 7 km, cerca de 4 horas de percurso, ou pelo Bondinho, que faz o trajeto em um percurso suspenso de 550 metros de altura, em cabos de aço, conectando a Estação Monte do Planalto à Estação Gruta, localizada próxima à entrada da gruta. Além de facilitar o acesso à gruta, o Bondinho oferece uma experiência única para quem deseja apreciar as paisagens naturais ao longo do percurso. O horário de funcionamento para a visitação do Parque Nacional funciona de terça a domingo, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. O Parque Nacional de Ubajara foi criado em 30 de abril de 1959 e possui uma área de cerca total de 6.288 hectares, classificado como Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral. O parque é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. O Bondinho é uma das experiências mais procuradas do Parque Nacional. Operando em cabos de aço, ele percorre 550 metros em relação à Estação Monte, do alto da serra, e à Estação Gruta, próxima à entrada da caverna. Além de ser a maneira prática de chegar à gruta, o passeio permite aos visitantes uma visão privilegiada das belezas naturais do parque. Mesmo que não deseje visitar a gruta, pode aproveitar essa experiência panorâmica a bordo do Bondinho. A Gruta de Ubajara é conhecida desde o início do século XVIII, quando exploradores portugueses buscavam minérios como a prata na região, porém sem nenhum sucesso. Seu nome é origem indígena, traduzido por alguns como Senhor da Canoa, uma referência à lenda de um cacique que teria habitado a gruta após vir do litoral. Alguns acreditam que a gruta surgiu dessas escavações e do impacto do tempo, e seu fascínio já inspirou lendas e crônicas apaixonadas de personalidades locais. O levantamento faunístico do parque inclui diversas classes, como insetos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Até o momento, foram registradas 41 espécies de mamíferos, 17 de serpentes, 16 de lagartos e 127 espécies de aves, entre outros grupos. Animais característicos da região incluem morcegos, mocós, que são roedores típicos que habitam nas rochas, além do macaco prego, mico-estrela, tamanduá-mirim e cotia. O passeio à Gruta de Ubajara exige acompanhamento de condutores credenciados, sendo recomendado também para os demais atrativos do parque. Isso garante a segurança dos visitantes, enriquece a experiência com informações e contribui para a conservação do local. O Parque Nacional recebe um grande fluxo de visitantes durante as férias escolares e feriados prolongados, especialmente no Carnaval e Semana Santa, com uma média de 1.500 visitantes por dia. Alguns centímetros depois... A gruta é uma área de 400 metros, uma área liberada para visitação mesmo, para o público, uma área segura, que tem os salões mais amplos. O restante é uma área muito profunda, muito estreitinha, que a gente não vai por causa do risco. As áreas profundas da gruta, elas são inundadas. Tem o Riacho Mucuripe. Os geólogos conseguem ir até lá, né? Eles conseguem passar em época de estiagem, mas em época de chuva o riacho ele sobe e bloqueia todas as passagens. Então é uma área muito perigosa porque é imprevisível, né? A gente poderia descer lá e a água subir de repente, a gente não conseguir voltar. Por isso que a gente só visita a área seca, a área segura. Embora seja uma área seca, o piso ele vai estar úmido, né? A gente está em período chuvoso, então tem muito gotejamento. Por isso que vai estar liso, principalmente nas descidas. Então sempre que a gente for descer ou subir também, tomem cuidado, segurem no corrimão para não escorregar. Aqui ao redor, o que causa um impacto logo na chegada são as pichações, né? São pichações antigas. Hoje em dia não é mais permitido. Então a gente só vai ver pichação de muito tempo atrás.
era um hábito do pessoal que visitava aqui colocar o nome e a data. Então a gente consegue ter uma ideia de quando aconteceu, ó. 66, 56, 1960. Uma das mais antigas está ali dentro, que é a pichação de 1890. Então são sempre pichações antigas. Porque hoje em dia a pichação é considerada crime ambiental nesse ambiente. Então a gente não vai ver pichações atuais. Aqui a gente visita a gruta nos dias atuais, tomando todos os cuidados para não causar mais impactos, né? Antigamente os impactos eram causados sem nenhuma preocupação, mas hoje a gente tem esse cuidado de não causar mais impactos. Quebra o chip. A gente tem uma ideia de como que vai ser o passeio, né? Vai ser um passeio todo em ambiente fechado. Esse é o único local da gruta que a gente consegue ver a luz do sol, aqui desse lado. O restante é um passeio iluminado artificialmente. Então não tem luz do sol lá dentro, né? Somente luzes artificiais de LED, que vão estar ligadas em todas as salas e vai ter um determinado momento que eu vou apagar tudo de propósito. Mas aí eu vou avisar vocês antes, né? Eu vou apagar só para fazer uma demonstração para vocês verem como é que fica ao natural. Aqui a gente já viu algum morcego passando, de vez em quando eles passam mesmo. Às vezes eles estão no teto, temos ali, ó. Né? Por causa da luz, eles saíram. A gente está na casa deles, desses animais, né? A gruta ela serve como abrigo para eles. E eles não vão em nenhum momento entrar em contato com a gente. Então não precisa ter muito morcego, ele vai só passar voando aqui mais próximo ao teto. E a maior parte dos morcegos que a gente tem aqui dentro come só frutas ou insetos. Então não se preocupem que eles não vão vir sugar o nosso sangue, né? Até o morcego hematófago, que é o que bebe sangue, ele não entra em contato com o ser humano. A não ser que ele esteja contaminado com raiva, né? Que aí ele vai alterar o comportamento. Mas aqui dentro a gente não tem esse problema. Então não se preocupem. Aqui a gente vai ver muitas formações naturais, ó, que vão estar no teto, nas paredes, tem um aqui do lado, ó. E até no solo também. São chamados de espelhotemas. Espelhotema significa depósito de caverna, são depósitos de minerais. E eles estão aqui porque essa rocha ali infiltra com facilidade. Então basta a gente estar em algum período chuvoso que começa a gotejar do teto, porque essa água vem infiltrando. E essa água ela vem dissolvendo sais minerais da própria rocha. Então onde tiver o ponto de gotejamento, vão se formar as estalactites, que são os espelhotemas que estão no teto e são pontudos. Eles vão crescendo bastante, esses aqui já estão bem grandes. Quando a gota de água pinga no chão, ela leva sais minerais para o solo e forma a estalagmite. Tem uma pequenininha aqui, tem uma maior ali do lado, ó. Mas são todos espelhotemas, são todos depósitos de minerais em caverna. Para formar 1 centímetro demora de 10 a 100 anos. Então essas formações que são assim maiores, elas já são centenárias. E elas são firmes que nem pedra, só que a gente não vai tocar. A gente evita tocar porque o nosso óleo é prejudicial para a superfície. Além de alterar a coloração, pode iniciar um processo de deterioração. Então sempre que a gente vê uma formação como essa, a gente evita o contato. Mas se for uma rocha que não tem formação, né, se for uma rocha lisa, a gente pode segurar. A gente vai até precisar segurar em algumas rochas para passar em alguns lugares escorregadios. Mas sempre é bom lembrar que nas formações a gente vai evitar. Então sempre que tiver formação, evitar o toque. Se for a rocha lisa, pode segurar. A gente vai fazer um passeio circular. Então ali embaixo é o nosso retorno. A gente entra por aqui, faz uma volta e aí retorna subindo por lá. Então vai ter descidas e subidas ao longo do trajeto. Cada sala tem um nome diferente, aí eu vou parando para passar as informações sobre o nome da sala, o motivo. Essa daqui é a sala da imagem, que ali em cima tem a imagem de uma santa. Qual é a santa? Nossa Senhora de Lourdes. Ela foi colocada ali em 1953. Porque ao longo do mundo, né, as cavernas elas geralmente são usadas como capelas, elas são consideradas locais sagrados. E não foi diferente com essa, né? Essa caverna ela se tornou uma capela entre os anos 40 até metade dos anos 50. Os padres eles costumavam vir para cá a pé, porque não existia o bondinho ainda. O acesso é bem difícil, então era como se fosse uma via sacra que eles faziam com os fiéis. Chegando aqui realizavam missas, casamentos e batismos. A última missa foi em 56. 3 anos antes da última missa foi colocada a imagem da santa, lá em 53. E ela permanece aqui hoje em dia como item histórico mesmo. Vocês viram esses degraus, né? São da época também que aqui era uma capela. O restante da gruta não tem nenhum tipo de modificação no piso, é só essa parte que tem esses tijolos, todo o restante é natural. Vamos entrando mais. Aqui, pessoal, é a única parte que a gente vai ter que abaixar um pouquinho para entrar. Lá para dentro é mais amplo.
aqui são mais animais. Já vai descendo. Mais uma sala. Eu já falei para vocês além dos morcegos na entrada. Aqui dentro da gruta a gente tem alguns moradores, né? Além dos morcegos a gente tem insetos. Por ser um ambiente que não pega a luz do sol, então os animais que entram aqui eles acabam se adaptando a essa falta de luminosidade. Então a gente tem aqui alguns insetos que eles não são acostumados com a luz lá de fora. Então eles dependem da caverna para existir. Tem espécies que só existem aqui dentro, né? Tem espécies que podem viver aqui dentro, como podem viver lá fora também, né? Só que os que vivem aqui dentro eles não necessitam sair, porque aqui eles já têm um ecossistema completo. E os lá de fora também não dependem de caverna. Mas, como eu falei, tem alguns que se adaptam e só vivem nesse tipo de ambientes. Então a gente pode ver alguns insetos aqui como grilos, aracnídeos também. E a gente vê outros animais como os morcegos. Mas fora isso a gente não tem nenhum outro habitante. O pessoal pergunta das onças, né? Se a onça que vive lá na mata entra aqui, elas não entram, geralmente. O único animal que geralmente entra aqui lá de fora são as corujas, porque elas perseguem os morcegos também. Então pode ser que alguma coruja entre. Mas fora isso, nenhum outro animal, nem cobra, né, nem outros tipos de lagartos também, a gente não vê aqui dentro, só morcego e insetos. Pode acontecer de algum sapo entrar, porque ele vai vir atrás de insetos, mas se ele entrar para áreas muito profundas, ele acaba se perdendo e não tem como se reproduzir, então ele morre aqui dentro mesmo. Só que o nome dessa sala que a gente está é Sala do Sapo. Então por que é Sala do Sapo se a gente não costuma ver com muita frequência sapo aqui dentro? Tem uma pedra em formato de sapo. Porque tem uma pedra em formato de sapo ali. Antigamente as pessoas que entravam aqui, elas usavam muita imaginação. Então eles viram aqui o formato de um sapo e nomearam essa sala como Sala do Sapo. Ao longo do passeio, se a gente usar a mesma imaginação que eles tinham, a gente vai poder ver cavalo, vai poder ver outros animais, mas tudo isso na nossa cabeça, né? Porque de verdade ali está só a rocha. Tem de levar lá a luz quando tem visitação, fica tudo escuro. Sim. Sempre que a gente terminar as visitações, apaga tudo. Pingou. Aqui, ó, as formações ainda estão úmidas, né? Então elas estão em processo ativo. Aqui também estava pingando há uns dias atrás. Aí são esses pingos que vão fazendo aqui as estalactites, as estalagmites. Como esse processo é contínuo, tanto a parte de cima quanto a de baixo vão crescer. Um dia elas podem acabar se tocando, é o que está acontecendo ali. A gente chama esse processo de formação de coluna, quando elas se tocam. Esse processo, uma hora vira assim? Não. Nunca vai. Não. Porque na verdade aquela parte ali é como se fosse os sais minerais dissolvidos daqui. Daqui. Então dessa daqui forma aquela ali. Dessa forma aquela. Pessoal, aqui a gente está em mais uma sala. Essa sala recebe o nome de Corredor das Maravilhas, porque é uma sala mais comprida que realmente parece como um corredor. E maravilhas por causa das formações que a gente tem ao redor, que é a decoração aqui da sala e da gruta inteira, né? Aqui a gente consegue ver bem a diferença de coloração do teto da caverna para a coloração das formações. Isso acontece porque o teto, que é o calcário, ele não tem a presença do ferro. Já as formações, elas têm ferro. Porque em cima da rocha tem vegetação, e a vegetação é rica em ferro. Quando essa água da chuva entra em contato com a vegetação e infiltra, ela traz um pouco de ferro aqui para baixo. E aí o ferro oxida, aquele mesmo processo da ferrugem, né, que ganha aqui tom alaranjado. Por isso que a gente está vendo muitas formações que são assim mais laranja. As formações que são mais clarinhas, ó, tem umas mais clarinhas aqui, vocês vão ver umas quase brancas aqui embaixo também. São formações que não têm a presença do ferro. Então a água da chuva não trouxe o ferro para cá, ela bateu direto na rocha e já infiltrou. Não entrou em contato com a vegetação. Aí a moça perguntou também sobre se as formações um dia vão se tornar uma rocha parecida com essa, com calcário, né? Isso. Na verdade não, porque os processos são diferentes. Essa rocha ela foi criada há muito tempo atrás, ela é mais antiga do que as formações, né? A idade da rocha, segundo os geólogos, está entre 600 a 900 milhões de anos. E ela foi formada de pedaços de matéria orgânica. Aqui onde a gente está costumava ser o fundo de um grande lago de água salgada, era como se o mar viesse até aqui mesmo, né? Aqui era uma área toda submersa, com vida marinha no fundo, então tinham conchas, tinham corais. Esse material rico em cálcio, quando era acumulado nas profundezas, né, nas camadas profundas da água, foi se juntando, foi virando uma lamazinha, né? Depois que o oceano foi recuando e também avançando, outro material foi colocado em cima dessas conchas, desses corais, e esse material sofreu muita pressão. Então, de tanta pressão, o material se transformou nessa rocha que a gente está vendo aqui hoje, né? Depois de milhões de anos. Então, para uma rocha se tornar assim dura, uma rocha de matéria orgânica principalmente, ela necessita de milhares, milhões de cristais de calcita. Esses cristais de calcita não têm valor comercial, mas no passado eles foram confundidos com prata. Lá no século XVIII, quando a gruta foi oficialmente descoberta, os portugueses acreditaram que isso daqui poderia ser prata e até tentaram minerar.
mas eles não obtiveram sucesso, foi prejuízo. Esse material é muito frágil, não dá para ser minerado, esses cristais não podem ser utilizados de forma comercial. Então eles abandonaram a expedição. Hoje em dia a gente está vendo eles aqui porque eles não tiveram sucesso na mineração. Se eles tivessem tido sucesso, nada disso ia estar mais aqui, né? Teria tudo sido levado. A gente está descendo agora para a sala principal. Essa sala principal ela é ampla, dá para tirar mais fotos e é lá que eu vou fazer a demonstração das luzes. E nós chegamos a 25 metros de profundidade em relação àquela entrada que a gente abaixou para descer. Então a gente está numa área já bem profunda. Aqui a gente tem cerca de 100 metros de encosta. Então não tem nenhuma fresta que consiga trazer a luz do sol aqui para baixo, é um ambiente naturalmente muito escuro. E antigamente as pessoas evitavam esses locais muito escuros. Não era todo mundo que visitava a gruta que vinha até aqui, antes da iluminação. Os que tinham coragem tinham que vir com tocha, com vela, com lampião. Por isso que a gente vê que, comparando a parte de fora com esse ambiente que a gente está, aqui tem bem menos pichação. Até tem ainda algumas ali em cima, vocês vão ter que acender as luzes, mas tem bem menos do que lá fora, porque não era todo mundo que se aventurava numa área tão escura. Diziam que caso você entrasse aqui com fogo e o fogo apagasse, dificilmente você conseguiria sair. Por isso que as lendas dizem que algumas pessoas no passado entraram aqui e nunca mais retornaram. Dizem que já acharam ossadas humanas aqui de pessoas que morreram aqui dentro mesmo. A gente não sabe se é verdade porque não tem registro histórico, então é mais como se fosse uma lenda. Mas vocês vão ver que realmente é muito fácil de se perder se a gente não tiver iluminação. Eu vou fazer o apagão que vai durar alguns segundos para a gente ter essa sensação de como que é. Eu vou pedir que vocês apaguem a lanterna, né, a lanterna do celular, o flash, e escondam a tela e então apaguem a tela, para a gente ter a sensação completa. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 3 e a gente vai ficar no escuro por alguns segundos. Uns 10, eu já acertei. 1, 2 e 3. Daqui que a Com o celular e com a lanterna até daria pra gente achar o caminho, mas imaginem que o tempo que era só o fogo, né? Baixa 2 pedras. Tinha nem isqueiro. Pessoal, o nome dessa sala é Sala da Rosa. Ficar aqui até Então, mais pra cedo. achar uma sala ali no teto, ó, que lembrou um rosa de chão. É por isso Sala da Rosa. Que é uma formação natural que originou essa formação que está aqui embaixo também. Então, aquelas gotas que tiraram dali formaram uma estalagmite. Com o tempo pode ser que elas duas se completem, né? Elas vão encostar uma na outra, mas vai demorar centenas de anos. Elas vão ficar igual aquela dela, que já completou. Que lindo. Deve ser vazia que tá no chão, né? Como? Deve ser milenária que tá no chão. É, provavelmente tem. Parece Pessoal, bem aqui onde eu tô, ó, do meu lado tem uma formação em processo ativo. Ó, já ia escorregando, ó, fazendo uma demonstração para vocês. Ó, um processo ativo de formação, dá para ver as gotas penduradas na pontazinha da estalactite. na pontinha. E é assim que é formado, né, o espeleotema. Cada gota dessa carrega sais minerais, enquanto ela está paradinha, os sais minerais estão acumulando e vão gerar a pontinha da estalactite. Quando essa gota pinga no chão, alguns minerais são levados para o solo também, ó. Por isso que a gente está vendo essas manchinhas brancas, que é o carbonato de cálcio já acumulando para formar a estalagmite. E o processo é contínuo. Em período chuvoso a gente vê bem mais. Essa sala ela é completamente aberta para visitação a partir de agosto, quando a gruta está mais seca e a gente consegue descer com mais segurança. Nesse período do ano, que a gente ainda está em período chuvoso, né? Embora as chuvas já tenham parado, a gruta ela ainda está muito lisa. Então essa área não está liberada, por isso que a gente não vai descer até o fundo dela. Se a gente fosse descer, a gente iria só até aquele corrimão ali de baixo e depois a gente seguiria por lá, ó, fazendo o nosso retorno, fazendo a volta completa. Como está fechado, ao invés de descer, a gente vai começar o retorno já daqui. A gente já começa a subir, mas antes disso eu vou mostrar algumas coisas para vocês dessa sala. Ela dá acesso à área de pesquisa. Aquela parte escura lá de baixo já é o começo do caminho da área de pesquisa. Os geólogos eles descem por lá, eles vão com iluminação própria, vão com equipamentos, né, para conseguir fazer os estudos em segurança. Mesmo eles tendo os estudos necessários para fazer esse percurso lá embaixo, e tendo também os equipamentos, eles também correm riscos. Então eles assinam até termo de responsabilidade para poder descer até lá, que é uma área perigosa. Aqui a gente tem também ao redor muitas formações, né, formatos distintos, e um desses formatos dá o nome à sala, que é a sala do cavalo, por causa da cabeça do cavalo que tem em algum lugar aqui da frente. Vocês conseguem ver onde é que tá? Vou abaixar aqui para atrás ver.
Ali, aqueles cabelos. Exatamente, ó, a cabeça do cavalo tá aqui. Olha o cabelo dele. Onde é que viu um cavalo? A crina do cavalo ali. Exatamente. Tá linda. Só que ela poderia ser também a sala do elefante. Porque se a gente olhar pra ali, ó, tem um elefante. Ó, a tromba, cabeça e as patinhas dele. Eu tô vendo. Eu acho mais Cabeça, parecido com elefante, mas o cavalo por causa dos cabelinhos, viu? Podia ser também a sala da bruxa, porque bem ali, ó, tem o nariz da bruxa, ó, de perfil, Vixe, amei. a boca e o queixo. Né? E essa bruxa tem até chapéu. O chapéu ela deixou ali atrás, ó. O chapéu do Harry Potter. Não é? Isso não é um Falando em bruxa, a gente sala consegue ver dos até animais. assombração, ó. Tem uma cabeça ali dentro daquele buraco. Ah, por isso que eu... Eu imaginei essa pedra aqui também, Onde é? um bicho. Ali, ó, bem no fundo. Ali, ó, onde eu tô circulando. Ah, tá. Visto que a gente que vi. A sala da cabeça. Aí qual que é a mágica, né? Falando na bruxa também, a mágica da bruxa é que a cabeça some quando a gente coloca a lanterna lá, ó. Ah, é mesmo. Ela só aparece sem a lanterna, que ela é um efeito da iluminação. Gatinho. E agora a gente vai iniciar o nosso retorno. A gente vai começar a subida por aqui. As pés deles, mas não tá vendo onde é que eles estão. Porque lá onde eles estão tá escuro. É aquela parte escura do teto lá na frente, ó. Isso, lá na frente. É como se fosse um buraco no teto, mais escurinho. Não tem iluminação lá em cima pra não incomodar eles. Inclusive esse refletor ele tá virado pra cá, né? Pra não causar nenhum incômodo pra lá, pra onde eles estão. Lá é onde eles se reproduzem. Pra gente conseguir enxergar um pouquinho de onde eles estão, a gente tampa assim o refletor com a mão. Aí lá onde eu tô colocando a lanterna é tudo morcego, aquilo preto. Porra! Tô vendo tudo isso. Tudo isso preto ali, ó. Segundo os biólogos, quando eles estão se reproduzindo, chega a acumular mais de 3 mil morcegos. Aí os filhotes vão nascendo, ao longo do tempo eles crescem e migram para outras cavernas. Ele é tudo merda. Ali são morcegos frugívoros, eles comem somente frutas. Eles saem da caverna à noite para se alimentar e eles estão aqui durante o dia só para se proteger mesmo da luz do sol. Eles são um abrigo para eles. E agora a gente vai fazer o mesmo caminho que eles fazem para entrar e sair. A gente vai por aqui, ó. Só que para o morcego é mais fácil porque ele voa. Para a gente vai ser um pouquinho mais complicado pela subida. Vocês vão fazer a mesma volta que a gente fez. Só quando vocês forem chegando aqui em cima, vocês já vão ver a luz no fim do túnel. A gente chegou na saída, aí daqui a gente vai seguir em direção à luz. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pela visita e bom retorno. 2000 anos depois. And it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before. And I'll stay eternal. Kinda lose my mind. I hope it's real. This life comes around. Just keep your faith and search for the fountain.
walk on. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. Bom, é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo do canal Valselva. Quem gostou, deixe seu like, compartilhe. Tem um botão vermelho aí embaixo. Inscrito, inscreva-se. Fio o dedo no pitoco, vamos fazer o nosso canal crescer. Valeu, até a próxima. Tchau, galera!